pessoal, sou o professor Luiz. Esse é a nossa primeira aula da disciplina de banco de dados aplicados a jogos. E nessa primeira semana vou falar um pouco sobre modelagem conceitual, de forma teórica, e posteriormente nós vamos falar sobre modelagem conceitual de maneira prática, usando o BR modelo, tá bom? Então, inicialmente, nós começamos a falar sobre modelagem conceitual por um dos elementos mais importantes que existem na modelagem, que é a entidade. Tá? O que é a entidade? Né? A entidade é algo que a gente visa modelar. É algo que existe no mundo real, no mundo que nós estamos modelando, ou algo que existe dentro do nosso projeto de jogo, por exemplo, né? E que tem uma existência independente. Ela pode ser um objeto físico no mundo real, pode ser um conceito também nesse mundo real, e dentro do meu jogo, ele pode ser também um objeto que está sendo ali representado ou um conceito que está sendo representado dentro do meu jogo, tá? Um objeto físico do mundo real pode ser um carro, uma casa, uma pessoa. No jogo também pode ser assim, né? Um personagem, um carro, ou um automóvel que seja. Eu posso ter vários carros, vários automóveis, né? Eu posso ter vários personagens, tá bom? Itens, posso ter vários itens dentro do meu jogo, itens coletáveis, itens que eu posso comprar, e também objetos conceituais, né? Que no mundo real seria empresa, cargo, um curso, tá? E no jogo poderia ser, por exemplo, um clã, né? Um grupo de pessoas, um grupo de personagens, né? Um grupo de avatar. Eu poderia representar também dessa forma. Essa entidade que tem essa existência independente, que representa algo, né, ela é composta por atributos. Esses atributos descrevem a entidade. Por exemplo, um nome descreve uma pessoa. O modelo descreve um carro. Né? Um tamanho pode descrever a casa. Então, uma entidade ela pode ter um ou muitos atributos, tá bom? Uma pessoa ela pode ter um nome, o CPF, o endereço, né, estado civil, tá bom? Um carro ele pode ter o modelo, pode ter a cor, cilindradas, a marca e por aí vai, tá bom? Então, uma entidade ela é algo que a gente está tentando modelar, que a gente quer representar no nosso banco de dados e ela vem vinculada com atributos que são locais aonde eu vou colocar valores que vão descrever a instância daquela entidade, tá bom? Um exemplo daquela entidade. Bem, então na modelagem conceitual ela é representada assim, dessa forma que está em tela, com um retângulo e o nome da entidade dentro desse retângulo, tá bom? Então, no caso de pessoa, eu teria aí dentro desse retângulo o nome pessoa, carro, curso, personagem, avatar, tá bom? Se for um item, por exemplo, uma faca, uma arma de fogo, por exemplo, tá bom? E nós temos também uma entidade fraca, que é um derivado dessa entidade principal que eu estou apresentando para vocês. Ela tem um retângulo, dentro dela tem um outro retângulo no centro e o nome também no centro. Ela é uma entidade fraca porque a sua existência é dependente de outra entidade. Ela só faz sentido se existir outra entidade, tá bom? Então, estou fazendo um jogo aqui de carro, por exemplo, eu tenho uma entidade pneu. Pneu só faz sentido se eu tiver o carro, tá bom? Motor. Motor só faz sentido se eu tiver um carro também. Bem, e aí nós falamos de atributos, né? O que seriam esses atributos? Atributos são propriedades, são características dessa entidade que visa definir aquela instância, né? Então, uma dada entidade, como eu já falei, ela pode ter um ou mais atributos, e aí nós teremos valores associados a esses atributos que vão descrever, então, as instâncias dessa entidade. Bom, é, dentro de atributos, nós temos vários tipos de atributos. Atributo simples, composto, univalorado, multivalorado, atributos armazenados, atributos derivados, atributo-chave, atributo nulo, tá? E a partir de agora eu vou apresentar alguns desses atributos.
Uma entidade que tem esses atributos, ela pode ter atributos de todos esses tipos ao mesmo tempo. Inclusive, um atributo ele pode ser 2 ou 3 tipos ao mesmo tempo, tá bom? Salvo aquelas características de atributo que são correlatas, né? Elas são opostas. Por exemplo, um atributo ele é simples ou ele é composto. Um atributo ele é univalorado ou ele é multivalorado. Um atributo é armazenado ou ele é derivado. Então, nesse aspecto, só vamos ter uma coisa ou outra. Mas eles podem ser, por exemplo, simples e univalorado. Perceba. Ele pode ser simples e armazenado. Pode ser simples e derivado. Tá bom? E aí nós vamos seguir aí. Como é que eu represento, então, esse atributo dentro do meu modelo conceitual? É exatamente como está. Um círculo, nomezinho do lado, e uma linha que liga o círculo à entidade que ele está vinculado. Algumas ferramentas case, algumas ferramentas de modelagem, elas vão colocar esse nome que está ao lado no centro do círculo, tá bom? Mas não é muito comum, mais comum é que esteja do lado. Então, vamos para os tipos aí desses atributos. A gente já sabe o que é atributo, já sabe como ele é representado. Agora a gente vai ver tipos de atributos. Então, um atributo simples, o nome já está dizendo, né? Guarda um valor no seu formato atômico, ou seja, no seu formato indivisível. Ele é um atributo simples, único. Tá bom? Por exemplo, meu nome, Luiz Gustavo, ele está ali de maneira simples. Tá bom? Por exemplo, marca de um carro, car, modelo no caso aí, né? Modelo um car, marca Ford, tá bom? O atributo composto, ele já é um atributo que ele tem várias partes e ele pode ser dividido, as partes podem ser divididas e essas partes elas fazem sentido separadamente. Esse é o grande aspecto do atributo composto. Porque você pode perguntar, Luiz Gustavo pode ser separado, primeiro nome, segundo nome. Eu concordo, mas faz sentido eu separar primeiro nome e segundo nome dentro da minha modelagem? Tá bom? No meu caso aqui do endereço composto, eu tenho endereço. Então, eu tenho rua, eu tenho cidade, eu tenho bairro, tá bom? Eu tenho CEP. Todos esses atributos, essas partes do atributo juntas formam um endereço. E eles são interdependentes, eles fazem sentido sozinhos. Um bairro faz sentido só. Uma cidade faz sentido só. E eu posso, inclusive, usar essa divisão para fazer operações dentro da minha base de dados. Como, por exemplo, pesquisar usuários apenas pela cidade X, tá bom? Pelo bairro Y, por aí vai. Então, como é que eu represento esses atributos? O simples é daquela maneira que nós já vimos e o composto, ele tem outros círculos com outros nomes que são as partes desse atributo composto ligados a esse primeiro círculo que eu chamo aqui de círculo principal, tá bom? No nosso exemplo tem 2 círculos conectados ao principal, mas um atributo composto pode ter de 2 a n partes, tá bom? Isso vai depender, logicamente, da sua modelagem. Univalorados e multivalorados também são tipos de atributos. Univalorado, único. Valorado, valor. É aquele que tem a capacidade de armazenar apenas um único valor. Tá bom? Por exemplo, uma cor é azul. Ah, tem como ser azul e rosa? Não, é azul. Se você quiser trocar por rosa, você vai perder aquele valor de azul, vai colocar rosa naquele atributo. Tá bom? Agora, um atributo multivalorado, múltiplos valorados valor, múltiplos valores, tem a capacidade de guardar muitos valores ao mesmo tempo. Então, titulação, a pessoa é graduada e doutor, graduado e mestre, graduado especialista, graduado, mestre e doutor, graduado, especialista e mestre. Então, todas essas titulações, elas estão coexistindo ao mesmo tempo dentro de um atributo. Esse é o atributo multivalorado. Aqui é a representação dele, univalorado da maneira simples, multivalorado tem 2 círculos, um dentro do outro. Indica que aquele atributo é um atributo multivalorado, tá bom?
Temos o atributo armazenado, o atributo derivado, também o nome já é bem sugestivo. Armazenado é aquele que eu armazeno o valor, por exemplo, a data do meu nascimento está armazenada lá na base de dados. E o derivado é o que? O atributo que deriva de algo. Eu deduzo o valor a partir de uma outra informação. Então eu deduzo a idade do meu usuário a partir da informação da data. Então a data está armazenada e a idade não. A idade é derivada, tá bom? Esse é um tipo, tá bom? Derivado, então nós temos ali um círculo, só que as linhas desse círculo, elas são pontilhadas para diferenciar de um atributo armazenado, tá bom? Atributo chave é o atributo que garante um valor único para cada instância da entidade. Então, nós criamos uma entidade, ela vai ter atributos. Nós vamos então criar instâncias dessa entidade, os exemplos dessas entidades. Vamos popular o nosso banco de dados com informações relacionadas a essa entidade. Então, vamos ter vários exemplos, digamos assim, né? Eu chamo de exemplos, de ocorrências daquela entidade. Então, eu criei um jogo onde eu tenho a entidade carro. Então, lá no meu jogo não vai ter apenas um carro. Vão ter vários carros, tá bom? Então, esses vários carros, cada um deles é uma instância dessa entidade. Como eu tenho muitas instâncias e eu preciso fazer relacionamento entre as instâncias, por exemplo, o carro 1, ele está ligado ao motor 2. O carro 2 está ligado ao motor 10. O carro 3 está ligado ao pneu 20, tipo de pneu 20. Né? Então, a gente precisa desse valor para identificar a instância. Esse valor é o atributo-chave. Né? Então, se eu quero identificar uma instância, logicamente, aquele valor ele não vai se repetir dentro do atributo-chave, né? Dentro desse espaço de busca do atributo-chave daquela instância. Então, não vai ter nenhum outro carro com atributo-chave dele igual. Então, vai ter não vai ter uma chave igual a 1, não vai ter nenhum outro com a chave igual a 1. Né? Vai garantir ali a unicidade daquela chave. Então, eu posso ter duas formas de representar uma chave. Pode ser o círculo pintado, todo de preto, ou pode ser também com o nome do atributo sublinhado, tá? Depende da ferramenta case que nós iremos utilizar. Os dois são válidos. E o atributo nulo é aquele que ele recebe um valor nulo em algum momento. Ou seja, é como se ele fosse um valor opcional. Nem todas as instâncias terão aquele valor, tá bom? Mas algumas terão. Então ele está ali como nulo, ele aceita valores nulos para algumas instâncias e para outras que a gente precise utilizá-lo, ele estará lá pronto para que a gente possa utilizá-lo, tá bom? Então aqui tem um exemplo de todas as aplicações desses atributos dentro de uma entidade pessoa. Temos o ID, que é a chave, temos o nome, que é um atributo simples armazenado, temos a idade, que é um derivado. Nós temos em sequência endereço, que é um atributo composto. Eu botei aqui só cidade e rua, mas poderia ter muito mais informações. Temos telefone, que é multivalorado, ele pode ter mais de um telefone. Temos a data de nascimento, que é um atributo armazenado e simples também. Nesse caso aqui é simples, né? E nós temos também um complemento, que é um atributo simples aí, tá bom? Então aqui eu estou utilizando todas as coisas que nós usamos aí nessa apresentação da aula, tá bom? Bem, já sabemos o que é uma entidade, já sabemos os tipos de atributo, e agora a gente vem para um elemento também que é central dentro da modelagem conceitual quando se fala de banco de dados relacional, tá? Veja, o nome já está dizendo banco de dados relacional. Relacional que tem relação. Então, o relacionamento entre entidades é uma coisa primordial nesse tipo de banco de dados, tá bom? Relacionamento em banco de dados, então, é uma associação entre duas ou mais entidades. Isso vai indicar que as instâncias dessa entidade vai ter ligações semânticas, né, uma com a outra. Aí no exemplo tem o level relaciona-se com o mundo, mas também eu posso citar aqui a questão do carro que eu falei, né, e o do motor e do pneu. Então carro se relaciona com o motor, carro se relaciona também com o pneu. Isso é um tipo de relacionamento, tá bom? O relacionamento ele é representado com um losango, ligando as entidades na qual pertencem àquele relacionamento. Dentro do relacionamento nós temos sempre um nome, tá bom? Então,
carro possui pneu, carro possui motor, tá? Sempre vai ter ali um nome que vai dar a ideia da relação entre a entidade e outra, tá bom? Então pertence, level pertence ao mundo. Aqui seria um dos exemplos. Sempre teremos aí esses nomes, hein? Instância, né? Eu já falei. Então, pense que a entidade é uma abstração e que as instâncias são concretudes dessas abstrações, né? É como se eu tivesse uma forma de bolo e essa forma ela é a abstração ali do bolo, mas quando eu coloco os ingredientes, né, os atributos lá, eu consigo montar um bolo de chocolate, consigo montar um bolo de laranja, um bolo de milho, né? Então, esses bolos que eu criei, eles são instâncias, são representações, são concretudes daquela abstração que eu estava tendo ali com a minha forma de bolo, tá bom? E aí eu posso ter, né, uma instância, no caso aqui, mundo um, mundo 2 são duas instâncias de mundo. Nós temos 5 levels, são levels de mundo também. E elas vão se relacionar, tá? Essas instâncias que se relacionam de fato. Mundo um ele está ligado ao level um, level 2, level 3. Mundo 2 está ligado ao level 4, level 5. E aí, além desse relacionamento padrão, nós também podemos ter o autorrelacionamento, que é quando uma entidade se relaciona com ela mesma. Né? Então, ela está se relacionando com ela mesma. Logicamente que dentro dessa autorrelação vai ser evidenciado um aspecto importante da relação, que são os papéis. Né? Então, eu tenho um autorrelacionamento, significa que eu estou relacionado com uma outra instância dessa mesma entidade que eu, só que eu tenho um papel dentro daquele conceito ali, né? Tem um papel. E ela também vai ter um papel. Ela não, eu também sendo uma entidade, né? Outra instância, no caso. A outra instância vai ter também um papel. Tá bom? Então, por exemplo, ó, a gente pode ter aqui um jogo onde eu tenho levels cadastrados no banco, eu tenho sublevels, levels secretos dentro do level. Então, o level não vai deixar de ser level. Mesmo o level secreto vai continuar sendo level, tá bom? Só que tem essa relação entre qual level que vai possuir esse level secreto. Então, aí pode ser um auto-relacionamento. O level pertence a esse próprio level. E aí os papéis eu botei level principal, level secreto. Vai ter essa relação entre eles dois, tá bom? Então, o level, ele vai armazenar a informação do outro level, tá bom? E aí vai depender se eu vou ter vários levels associados, vários levels secretos em um mesmo level, ou se eu vou ter só um. Isso a gente vai ver mais à frente com a cardinalidade. Dentro desse relacionamento, nós não precisamos ter apenas duas entidades ou uma entidade no caso do autorrelacionamento. Pode aparecer muitas entidades. Então pode ser um relacionamento ternário com 3 entidades, 4 ternário com 4 entidades. São os dois mais comuns, mas podem aparecer também outras entidades. Depende do que você está tentando representar ali. Nós teremos mais entidades envolvidas dentro dessa dinâmica. Bom? Bem, quando a gente fala de cardinalidade, de relacionamento, nós estamos falando de instâncias, né, de ligação entre instâncias. E a gente precisa também entender aqui quantas instâncias serão necessárias para fazer a relação. É uma instância com outra instância? É uma instância com muitas instâncias? São muitas instâncias com muitas instâncias, né? Então, a cardinalidade é o que vai definir o número de instâncias que estão relacionadas, né? Tanto o número mínimo quanto também o número máximo dessas instâncias, tá? Então, vamos lá para um exemplo. Ó. Pense em uma relação de jogador e avatar. Em um jogo X, que qualquer jogo, poderemos ter vários jogadores, instâncias de jogador. Olha só que possuem um avatar cada. Então, cada jogador vai ter um avatar. Esse tipo de cardinalidade é no mínimo 1 e no máximo 1. 1, 2 pontos, 1. É representado assim. Tá bom? Então, um jogador vai ter no mínimo um avatar e no máximo também vai ter um avatar. É o máximo que ele pode ter. Cada jogador tem um avatar. Nesse exemplo aqui que eu coloquei. Tá bom? Então, a cardinalidade máxima, ela vai indicar pra gente o número máximo de instâncias que uma entidade irá se relacionar, tá? Com instâncias de outra entidade. Então, ela pode ser uma cardinalidade máxima de 1, como o exemplo que eu coloquei, ou pode ser uma cardinalidade máxima de N, vários, né? Nós chamamos de N, mas quer dizer vários. Então, então um jogador vai ter vários avatares. Ok, então é N, tá bom?
E a cardinalidade mínima é o número mínimo de instâncias que irão se relacionar. Isso aí pode ter 0, quando eu não tenho uma obrigatoriedade de me relacionar com aquela entidade. 1, quando eu tenho uma obrigatoriedade de pelo menos 1. E N, que é quando eu posso ter muitas relações. Então aqui, pense em uma relação de jogador e avatar em um jogo Y. Poderemos ter vários jogadores que podem ter vários avatares cada. No entanto, ela deve ter ao menos esse tipo de cardinalidade. Ao menos um. Aqui tem um Szinho também, tá faltando aqui. Ao menos um. Esse tipo de cardinalidade é 1N, ou seja, no mínimo 1 e no máximo N. Tá bom? Só um conceito aqui na cardinalidade mínima. Na verdade, mínima é o seguinte: ou é 0 ou vai ser 1, como eu já falei, 0 vai ser quando eu não tenho obrigatoriedade, 1 vai ser quando pelo menos 1, tá bom? O N não entra aqui, o N só vai entrar na cardinalidade máxima, tá? Eu vou adequar esse slide aí para disponibilizar para vocês. Ok. Devemos olhar então a cardinalidade através de duas perspectivas, né? Tanto de ida quanto de volta, quando a gente tem várias entidades. No caso aqui, duas entidades, né? Então, uma entidade de x para y, mas também de y para x, tá bom? Nesse exemplo anterior, a gente analisou do ponto de vista do jogador. Veja, o jogador, poderemos ter vários jogadores que podem ter vários avatares cada. Aí, no caso, nós colocamos a cardinalidade de 1 para n, ou seja, ele vai ter um avatar no mínimo, mas ele pode ter vários. Então, 1 no mínimo, n no máximo. N no máximo. Tá bom? Então, vamos ver aqui, ó. Se a gente for pensar no ponto de vista agora do avatar. Pense na relação de jogador e avatar em um jogo Y. O avatar pode ser escolhido por muitos jogadores. Isso a gente já sabe. Porém, ele pode não ser escolhido por nenhum. Então, tem lá 20 avatares, nenhum jogador escolheu um determinado avatar. Então, a cardinalidade mínima dele é o quê? 0. Não há obrigatoriedade dele ser escolhido. Há obrigatoriedade do jogador escolher, mas não dele ser escolhido. Então, esse tipo aqui de relacionamento, no mínimo 0, no máximo n. Tá bom? Então, vamos lá. A leitura é sempre realizada do ponto de vista da entidade, da cardinalidade que está próxima da entidade que eu vou me relacionar. Então, essa entidade 1, a cardinalidade dela não é essa daqui, não. A primeira que aparece, é a que está lá do outro lado. Então, a entidade 1 se relaciona no mínimo uma vez e no máximo n com a entidade 2. A entidade 2 se relaciona no mínimo uma vez e no máximo uma vez com a entidade 1. Aqui um exemplo. Ó. Jogador, ele se relaciona no mínimo uma vez, ou seja, tem que escolher um avatar. No máximo n, pode escolher muitos avatares. O avatar, ele pode não ser escolhido por ninguém, então é 0 no mínimo, mas ele pode ser escolhido por vários jogadores ao mesmo tempo, e aí é n. Bom? Então a cardinalidade sempre é vista assim, ó. Fiz um destaque aqui para que a gente possa observar, tá bom? Sempre do lado de lá. A entidade que ele vai se conectar, tá bom? Então quando a gente for fazer a modelagem, que vai ser o nosso próximo vídeo aí, a gente vai verificar questões relacionadas ao substantivo. Se eles aparecerem nessa entidade, a gente vai entender que ele pode ser uma entidade, né? Depois a gente vai confirmar se essa entidade existe, se houver a necessidade de armazenar dados sobre aquela entidade, ou seja, são os atributos, tá bom? Depois que a gente identificou as entidades, nós vamos partir para verificar as relações entre elas, entre uma e outra, tá bom? E, por fim, vamos analisar a cardinalidade através de uma técnica de identificação das palavras, se está no singular, se está no plural. Isso também funciona para atributos, se está no singular, se está no plural, né? Então, se falar telefones, opa, é multivalorado. Telefone é univalorado, tá bom? E tem algumas técnicas que a gente vai ver no próximo vídeo. Valeu, obrigado.